Fala galera, tudo tranquilo? Bom, espero que sim. Estamos iniciando mais um vídeo para o nosso canal Exatas com Eugênio. Seguinte galera, nesse vídeo aqui vou dar sequência com o nosso quadro Visurando o PISM, que é aquele quadro onde eu falo sobre todas as matérias que caem na prova do PISM de uma maneira mais específica, beleza? Bom, no vídeo de hoje a gente vai trabalhar com a física do PISM 3. Basicamente eu vou destacar com vocês as matérias que caem na prova, além disso eu vou passar algumas dicas de estudo e no final do vídeo eu vou trazer para vocês um dado estatístico dos últimos 5 anos de prova, onde eu vou elencar os tópicos mais recorrentes e também os tópicos menos recorrentes. Bom galera, eu sei que eu ando um pouco sumido aqui do canal, mas tem uma boa explicação. Além de eu estar trabalhando em novos projetos aqui para o canal, as atividades da faculdade têm tomado bastante meu tempo. E como eu sou um camarada que, além de fazer faculdade, trabalhar, eu também faço academia, então meu tempo tem ficado cada vez mais escasso. Mas eu me organizei de tal forma que eu consigo gravar pelo menos 3 vezes por semana, beleza? Então a regularidade dos vídeos vai voltar aqui no canal, beleza? Quem segue a nossa página no Instagram já estava sabendo disso, eu avisei há algumas semanas atrás, mais ou menos 2 ou 3 semanas. Então se você não segue a nossa página, já segue aí, o link está na descrição. Lá eu posto conteúdo semanalmente, abro caixinha de pergunta para tirar dúvida do pessoal. Então se você não segue, link está na descrição, segue lá, belezinha? Bom galera, então vamos lá, física do PISM 3, a tão temida física do PISM 3. Eugênio, por que tão temida? Porque a maioria fala que é a física mais difícil. É verdade, Eugênio? Bom, isso é relativo, na minha opinião. É complicado sim, mas dá para desenrolar, beleza? Então vamos lá, galera. Primeiramente, vamos ver as matérias que caem na prova do PISM 3. Primeiramente, parte de eletricidade e eletromagnetismo. Mas como assim, Eugênio? Bom, quando a gente pensa aqui em eletricidade, olha só, a gente tem que especificar bem, porque isso aqui vem um pouco... não vem tão específico, né? Quando a gente fala de eletricidade, a gente vai estar falando de eletrostática, eletrodinâmica e também eletromagnetismo, que aqui é colocado como sendo magnetismo, mas é a mesma coisa. Então, dentro da parte de eletricidade, a gente vai estudar a chamada eletrostática, que é a parte da física que estuda as cargas em repouso, e também vamos estudar a eletrodinâmica, que é a parte da física que estuda as cargas em movimento, beleza? Aí vai ter toda uma teoria lá que envolve força elétrica, campo elétrico, potencial elétrico, belezinha? E na parte de eletrodinâmica, a gente vai ter lá corrente elétrica, resistores, geradores, receptores, leis de Ohm, leis de Kirchhoff, beleza? Aquelas leis para resolver circuitos elétricos com resistor em paralelo, resistor em série e tal. Então toda essa parte que envolve circuitos ou elementos de circuito a gente chama de eletrodinâmica, beleza? E quando a gente pensa em eletromagnetismo, a gente vai estar pensando na força magnética, nos campos magnéticos. A gente sabe que o campo magnético ele pode ser gerado por um ímã, pode ser gerado por uma espira, pode ser gerado por 2 fios. Então, basicamente, a gente tem que saber toda essa parte aí, belezinha? Aqui no próprio conteúdo programático do PISM já vem especificado. Cargas elétricas, lei de Coulomb, isso aqui diz respeito à chamada força elétrica, tá? Lei de Coulomb diz respeito à força elétrica. Aqui, ó, campo elétrico, potencial elétrico, energia potencial eletrostática, trabalho da força elétrica, tinha esquecido de citar, o trabalho da força elétrica também é cobrado, belezinha? Capacitor, descrição quantitativa, beleza? Aqui, ó. Então, a corrente elétrica, resistência elétrica, lei de Ohm, circuitos elétricos, conforme eu já tinha falado. Então, aqui, indução magnética. Então, todos esses conceitos que envolvem força magnética, campo magnético, corrente elétrica, circuitos, cargas, vai ser essa parte de eletricidade. Aqui está mais especificado o que você vai ter que saber. Ah, Eugênio, vai ter que saber, classificar se é a força de atração, se é de repulsão, se a corrente é induzida, se não é. Então isso aí tudo a gente vai ter que saber. Aqui também não é especificado, belezinha? Mas basicamente é isso, você vai ter que saber diferenciar se a força elétrica vai ser uma força de atração, se vai ser uma força de repulsão. Você vai ter que diferenciar, por exemplo, um gerador de um receptor, vai ter lá os símbolos para cada elemento do circuito. O resistor ele vai ter uma notação mais ou menos assim, deixa eu tentar fazer para vocês verem aqui, só a título de curiosidade. O resistor vai ter uma notação mais ou menos assim, belezinha? Aí a gente vai ter lá a fonte de tensão, que vai ter uma notação mais ou menos assim. Então a gente vai ter que saber diferenciar bem esses elementos do circuito. O capacitor vai ter uma representação mais ou menos assim. Então a gente vai ter que saber diferenciar bem esses elementos do circuito para trabalhar bem e conseguir resolver bem os exercícios, belezinha? Quando a gente pensa lá em campo magnético, a gente pode ter campo magnético gerado por uma espira. Espira seria um elemento mais ou menos assim. A gente pode ter campo magnético gerado por um fio, belezinha? Aí vai ter uma porrada de regrinha lá, regra da mão direita, regra da mão esquerda, para você determinar o sentido da corrente, o sentido da força, o sentido do vetor campo magnético, beleza? Então, basicamente é isso que a gente tem que saber dessa parte inicial aí de eletricidade, beleza? A parte que envolve eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo, beleza? Show de bola? Então,
Vamos lá, vamos descer um pouquinho aqui, vamos trabalhar com o segundo tópico que cai na prova, parte de oscilações e ondas. A gente costuma chamar essa parte aqui de ondulatória, beleza? Pelo menos aqui na minha análise eu coloquei como sendo ondulatória. Então a gente vai ver tudo o que diz respeito a ondas e também ao chamado movimento harmônico simples. Belezinha? Então, vamos lá. Então, movimento harmônico simples, também chamado de MHS. Então, a gente vai ter que saber trabalhar bem com o sistema massa-mola, com pêndulo simples, beleza? Vai ter que saber trabalhar com equação horária do MHS, beleza? Saber calcular período de sistema massa-mola, período de pêndulo, beleza? Saber diferenciar bem as fórmulas. Por exemplo, quando a gente pensa no período de um pêndulo, né, o período, né, é dado por 2π raiz de L sobre G. Então isso seria o período para um pêndulo simples, beleza? Agora o período para um sistema massa-mola seria 2π vezes a raiz da massa do sistema sobre a constante elástica da mola, beleza? Então a gente tem que saber diferenciar bem essas fórmulas, porque chega na hora da prova, pô, Eugênio, a gente acaba confundindo, né? Sim, então tem que saber diferenciar bem. Essa fórmula aqui é para o pêndulo simples e essa fórmula aqui é para o chamado sistema massa-mola, que é basicamente um sistema que vai oscilar em torno de uma posição de equilíbrio. Então, dentro desse mérito, além de ter que saber diferenciar bem essas fórmulas, você vai ter que saber calcular a velocidade, você vai ter que entender a relação entre o MHS e aquelas unidades lá de movimento circular, período, frequência, período 1 sobre frequência, frequência 1 sobre período, beleza? Então, a parte de movimento ondulatório, também é importante ressaltar, e também a parte de ondas como um todo. Beleza? Então você vai ter que saber bem a definição de onda, saber que é uma perturbação que se desloca sem transportar matéria, saber as classificações de onda. Uma onda pode ser transversal, pode ser longitudinal, pode ser mecânica, pode ser eletromagnética, beleza? Então o foco aqui do PISM, inclusive, são as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas, né? E aqui ele especifica bem, quando ele cita ondas mecânicas, olha só, ele cita especificamente aqui, ó, som. Deixa eu tirar essa marcação para vocês enxergarem. Vou te dar um zoom, ó. Som. Então, dentro desse mérito, a gente vai ter que visualizar bem a parte de acústica. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se está especificado, ó. Então, olha só. Escreveu som, natureza ondulatória, ó, ondas sonoras num tubo. Então, olha só. A gente costuma chamar essa parte do estudo do som de acústica, beleza? Ela tem uma área específica, só para ela, né? O estudo do som a gente chama de acústica, onde a gente vai estudar os efeitos das ondas sonoras, beleza? Lá dentro desse mérito a gente vai ver o chamado efeito Doppler, que é um efeito que diz respeito à percepção do som a partir de um certo tempo que ele passa. Exemplo, quando você está parado em uma calçada, passa uma ambulância. Antes dessa ambulância chegar perto de você, você vai conseguir ver que essa ambulância está chegando pelo som que está sendo emitido pela ambulância. E quando ela passa, você vai conseguir notar porque está na sua frente. E quando está um pouco à frente, você vai conseguir notar ainda, porque você já ainda está ouvindo. Então, isso aí a gente chama de efeito Doppler. Então, dentro desse mérito de ondas mecânicas, a gente vai ter que saber também, além das classificações de ondas, a gente vai ter que saber bem essa parte de acústica. Tubos sonoros, belezinha? Então isso aí tudo é especificado. Inclusive aqui, ó, o efeito Doppler é destacado aqui. Tá? Eu não vou ler isso tudo aqui para o vídeo não ficar muito longo. Isso aqui tudo você consegue acessar lá, olhando o conteúdo programático do PISM, beleza? Aqui é só para a gente ter uma análise mais didática, porque alguns termos aqui eles ficam meio confusos, ficam meio complicados de entender, belezinha? E quando a gente pensa em ondas eletromagnéticas, a gente vai ter que entender que são aquelas ondas de rádio, ondas de raio-x, raio gama, beleza? Entender que essas ondas elas não precisam de um meio material para se propagar. Então, basicamente isso aí que você tem que saber sobre a parte de ondulatória, beleza? Tem que saber diferenciar bem sistema massa-mola de pêndulo simples, saber diferenciar bem as fórmulas de período, saber trabalhar com as equações de velocidade, equações de aceleração. Isso aí tudo vocês vão ver em detalhes nas aulas, tá? Se vocês procurarem aí, vocês vão acabar encontrando. E em breve no nosso canal vai ter um projeto focado nessa parte aí de física, matemática e química também, tá? Mas não vou dar spoiler, tá? Quem já assiste o canal há um tempo e já segue a página já sabe do que eu tô falando, mas não vou dar spoiler.
Sigam a página para vocês saberem, belezinha? Então, vamos lá. Então aqui tem toda essa parte de classificação. Então, ó, dentro dessa parte de ondulatória, basicamente isso que vocês têm que saber. Tem que saber bem MHS, as equações e tal, saber diferenciar bem. Parte de onda, saber bem a definição, os tipos de onda, beleza? E saber bem a parte de acústica, onda sonora, espectro audível, ou seja, a frequência de sons que a gente consegue, no caso, ouvir. A frequência audível, ela fica entre os infrassons e os ultrassons. Ultrassons e infrassons não são perceptíveis ao ouvido humano, beleza? Um exemplo disso são aqueles apitos para cachorro, né, que alguns adestradores usam, que somente o cachorro consegue escutar, porque o cachorro ele consegue ouvir sons fora dessa frequência do audível, beleza? Show de bola? Então basicamente é isso aí que vocês têm que saber sobre a parte de ondulatória, belezinha? Então vamos lá. Agora, para encerrar, a parte de física moderna, que inclusive é uma das partes que gera mais dúvida no pessoal, porque digamos que não é um tópico tão difundido assim, né? Um tópico mais, digamos assim, abstrato. E é um tópico que está muito relacionado, por exemplo, com alguns assuntos do PISM-1, belezinha? Então, isso gera um pouco de dúvida no pessoal. Muito em função também das fórmulas serem um pouco mais rebuscadas. Mas vamos lá. Noções de física moderna, belezinha? Então o que eu vou ter que saber de física moderna, Eugênio? Porque, às vezes eu pesquiso aqui na internet e acho uma porrada de coisa que eu tenho que saber. Vamos lá. Comportamento corpuscular da luz, efeito fotoelétrico e dualidade partícula-onda. Por que dualidade de partícula-onda, Eugênio? Porque olha só, galera, a onda, ao mesmo tempo que ela tem um comportamento de onda em alguns experimentos, ela tem o comportamento de partícula também. Na explicação do efeito fotoelétrico, o Einstein, inclusive, se apoia nisso. O Einstein é um camarada que afirma que a luz ela tem um comportamento corpuscular. A partir disso, a comunidade científica adota que a luz ela tem um comportamento duplo, de partícula e onda. Em eventos como difração e polarização, a luz vai funcionar como uma onda. Agora, por exemplo, no efeito fotoelétrico, a luz tem que funcionar como uma partícula. Então, essa parte aí é importante, belezinha? Além disso, a gente tem que saber trabalhar bem com o chamado átomo de Bohr, saber trabalhar bem com as chamadas transições eletrônicas, subir de um nível para o outro, aquela parte mais voltada para a energia, tem uma formuleta, tá? Que diz o seguinte, que a energia vai ser dada por menos 13,6 eletrovolt dividido pelo nível ao quadrado. Belezinha? Basicamente é isso aí. Belezinha? A partir dessa fórmula aqui vocês vão calcular a energia de fóton. Beleza? E fóton vai ser fundamental para o efeito fotoelétrico, que é basicamente a emissão de elétrons de uma certa placa, de um certo material, devido à emissão de luz. Tranquilo? Belezinha? Então vocês vão ter que entender bem essa parte de átomo de Bohr, entender bem como funciona a transição eletrônica do nível 1 para o nível 2, para o nível 3, do nível 3 para o nível 2 e assim por diante, beleza? Entender que o chamado nível 1 é o estado fundamental, beleza? Então qualquer outro estado que não seja o estado fundamental vai ser um estado excitado do átomo, beleza? Então vocês têm que entender bem essa parte aí de átomo de Bohr. Aí você deve estar perguntando assim, gente, átomo de Bohr é matéria do PISM-1? Sim, é matéria do PISM-1, só que vocês veem essa matéria um pouco mais específica aqui no PISM-3, beleza? Além disso, vocês vão ter que saber trabalhar bem com a parte de núcleo atômico, tá? E também com a parte de radiação, né? Emissão de partículas alfa, beta e gama, né? Entender que a cada emissão a gente vai ter uma variação do composto, em alguns casos vai variar a massa, nos outros vai variar o número de prótons e nos outros vai variar o número de nêutrons. Belezinha? Tranquilo? E eu diria que a parte mais cobrada seria a tal da relatividade restrita, que seria a teoria da relatividade, tá? É a teoria que diz respeito sobre o tempo ser relativo, né? Ela trabalha com a tal da dilatação do tempo, contração do espaço. Belezinha? Então a gente vai ter uma formuleta chamada... A gente vai ter um coeficiente, na verdade, que vai ser o chamado coeficiente de Lorentz, que vai ser dado pelo seguinte, 1 sobre a raiz de 1 menos v quadrado sobre c quadrado. Esse coeficiente de Lorentz vai ser utilizado para calcular o chamado tempo relativo e o chamado espaço relativo, beleza? Vocês vão ter que usar esse chamado coeficiente de Lorentz para calcular isso aí tudo. Aí vai existir uma relação entre o tempo real
e o tempo percebido para um certo referencial, né? Então isso aí tudo a gente vai ter que saber bem, beleza? Aqui está mais especificado. Agora, galerinha, vamos para algumas dicas que eu tinha falado, belezinha? Bom, galera, como eu sei que essa parte de Física 3 gera muita dúvida, vou passar essas dicas aqui para vocês. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou apagar aqui para eu já poder escrever algumas coisas que eu acho que vão ser úteis para vocês. Galerinha, parte de força elétrica e campo elétrico vai envolver muito o quê? Vetor. Então, em alguns casos, para você calcular a força elétrica resultante ou o campo elétrico resultante, você vai ter que trabalhar com soma vetorial. Então, se você não domina bem a parte de soma de vetores, recomendo fortemente que você domine bem essa parte. Por quê, gente? Você vai precisar. Por exemplo, em alguns casos você vai ter lá uma força para cá, uma para cá, perpendicular. Em outros casos você vai ter forças opostas, forças no mesmo sentido. Então você vai ter que lembrar daquelas regrinhas de soma de vetores. Vai ser importante, Eugênio? Vai. Então, se você não domina bem a parte de vetores, antes mesmo de estudar eletrostática, revisa a parte de vetores para você não ter problema em algumas questões mais complexas, beleza? E as questões discursivas do PISM 3 costumam ser bem complexas no que diz respeito à Física 3, beleza? Por isso que eu falo que é a física mais temida. É a física que geralmente o pessoal mais dificulta. Tranquilo? Bom, outra coisa que eu julgo importante você saber, então eu vou anotar aqui, ó. Na verdade, eu não vou nem anotar, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas, então anotem aí. Espero que você esteja notando o que eu estou falando, né? Ou pelo menos os pontos mais importantes. É preciso saber parte de soma vetorial. Se você não sabe, revisa, vai ser útil, vai ser importante. Outra coisa importante, se você não sabe trabalhar com potência de base 10, revisa essa parte, vai ser muito útil. Principalmente quando você for trabalhar com casos que envolvem eletrização. Beleza? Porque você vai ter vários coeficientes. Você vai ter o mili, você vai ter o você vai ter o micro, você vai ter o mili, você vai ter o nano e você vai ter o p. Cada um desses coeficientes aqui, eles vão representar uma quantidade na base 10. Esse micro vai representar 10 elevado a menos 6. Esse mili vai representar 10 elevado a menos 3. Esse n, que no caso é nano, vai representar 10 elevado a menos 9. E esse P vai representar 10 elevado a menos 2. Mas, Eugênio, como é que aparece isso aí no exercício? Suponha que uma carga Q1 tem módulo igual a... vamos lá. Carga Q1 tem módulo igual a 3 microcoulombs. Aí você vai ter que interpretar que isso aqui representa 3 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Então você vai trabalhar bastante com potência de 10 nesse tipo de questão. Então, se você não domina bem a parte de potência de 10, revisa que vai ser extremamente útil. Belezinha? Tranquilo? Show de bola? Galerinha, basicamente é isso aí. Show? Então, para essa parte de Física 3, basicamente é isso aí, na parte de elétrica, no caso. Para a parte de ondulatória, eu recomendo que vocês revisem aqueles conceitos mais básicos lá do PISM 1, de movimento circular. Por exemplo, o conceito de frequência. A gente sabe que frequência é 1 sobre o período e período é 1 sobre a frequência. Então, você vai ter que saber dominar bem isso aqui, saber as unidades de período, unidade de frequência. Isso aqui vai ser extremamente importante para você conseguir resolver bem os exercícios. Lembrar as fórmulas de movimento circular também vai ajudar bastante. Tranquilo? Beleza? Bom, galerinha, basicamente era isso, né, que eu tinha para passar para vocês de dicas de estudo. Agora vamos para a parte que vocês com certeza mais gostam, que é a parte da estatística. Vamos lá, simbora! Prova do PISM 3 aí de 2017 até 2021. Já considerei a prova que aconteceu no início desse ano, belezinha? Então eu dividi por áreas, tá? Para ficar mais específico. Por quê? Se a gente olha o início aqui, aparece eletricidade e magnetismo. Eu separei as duas áreas para ficar bem mais específico. Então eu dividi em 3 áreas, ó: eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo. Ou seja, cargas em repouso, cargas em movimento e cargas associadas à força magnética, beleza? Então vamos lá. Eletrostática. Tivemos um total de 25 questões, então eu peguei 5 provas. Eu não peguei provas discursivas porque provas discursivas do PISM 3 de exatas, elas geralmente trazem um assunto, uma questão por assunto. Então vai ser uma questão de eletrostática, uma de eletrodinâmica, uma de mag, outra de ondulatória, outra de física moderna. Vocês podem olhar as provas, vocês vão notar esse padrão, belezinha? Então vamos lá. Então, nos últimos 5 anos aí caiu um total de 3 questões de eletrostática, tá? De 25 caiu 3. Eletrodinâmica caíram 6 questões, né? Eletromagnetismo, 3 questões também, né? Parte de MHS foi a parte que mais caiu, né? Não só a parte de MHS, né? A parte de ondas como um todo foi a
parte que mais caiu, um total de 9 questões nos últimos 5 anos. Parte de física moderna também tem caído aí com uma certa regularidade, né? Nos últimos 5 anos aí caiu 4 questões, beleza? Então a cada 5 questões, então é como se a cada 5 anos a gente tivesse uma questão, 0,8 questão por prova, beleza? Se a gente for fazer a média aí. Então, galera, fazendo a análise percentual da coisa, fica mais ou menos assim, belezinha? Então, ó, física moderna vai representar pra gente 16% dos últimos 5 anos de prova, beleza? Ondulatória representa 36%, então o ponto alto está em ondulatória, beleza? Então é o tópico que mais caiu nos últimos anos aí. Eletrodinâmica, 24%, beleza? Eletrostática e eletromag também representaram aí 12% cada, beleza? Galera, dessa forma a gente encerra mais um vídeo. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado e sobretudo entendido o conteúdo que eu queria passar para vocês. Se você for com alguma dúvida, deixa aqui no comentário, manda lá na página que na medida do possível eu procurar responder você. É isso, valeu, fiquem com Deus, não se esqueçam, fé na missão, foco na aprovação, tamo juntão.